Olá pessoal, tudo bom? Sou eu, a professora Jussiane, aqui com vocês, hoje para junto conversarmos sobre um tema que de ontem para hoje não se fala em outra coisa, que não seja essa acusação em relação ao jogador Neymar. Veja bem, o nosso vídeo não é para discutir nada sobre a vida pessoal de ninguém. Então, nosso vídeo ele tem eminentemente a proposta de responder as dúvidas dos meus alunos em relação ao tema processo penal e direito penal diante desse fato, tá? Então, veja bem, a pergunta que me fizeram é: professora, há uma notícia de que o Neymar praticou um crime de estupro em Paris e a moça só veio denunciá-lo aqui no Brasil. A pergunta que me fizeram foi: diante dessa notícia, o Neymar, se tiver praticado crime de estupro, pode ser julgado no Brasil? Então, é isso que nos interessa. Se o crime de estupro realmente aconteceu em Paris, poderá ele ser julgado no Brasil? Bom, a pergunta que se faz é essa e é isso que nós vamos responder. Veja bem, o Código Penal brasileiro, no artigo 5º, ele vai tratar do princípio da territorialidade, ou seja, aplica-se a lei penal brasileira aos fatos ocorridos dentro do território nacional. No entanto, o princípio da territorialidade no direito penal não é absoluto. Nós temos o princípio da territorialidade relativa ou mitigada. O que quer dizer isso? Excepcionalmente, a lei penal brasileira poderá ser aplicada a fatos ocorridos em território estrangeiro. E isso você encontra expressamente previsto no artigo 7º do Código Penal. O artigo 7º, inciso 1, parágrafo 1º, trata da extraterritorialidade incondicionada. E o artigo 7º, inciso 2, parágrafo 2º, trata da extraterritorialidade condicionada. Então, veja bem, quando a gente fala de extraterritorialidade incondicionada, isso significa dizer que aplicar-se-á a lei penal brasileira a fato ocorrido em território estrangeiro incondicionalmente, ou seja, se o agente for processado lá, se ele for condenado lá, se ele for absolvido lá, isso não importa para a lei brasileira, porque a lei brasileira será aplicada incondicionalmente. Quando? Quando se tratar de crime que atente contra a vida ou a liberdade do presidente da República, ou quando se tratar de crime contra o patrimônio ou a fé pública da União, do Distrito Federal, dos estados, do município, de empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia ou fundação instituída pelo poder público. Ou ainda quando se tratar de crime contra a administração pública brasileira por quem está a seu serviço. E, por fim, no crime de genocídio, quando o agente for brasileiro domiciliado no Brasil. Essas são as hipóteses previstas nas alíneas A, B, C e D do artigo 7º, inciso 1. E o parágrafo 1º do artigo 7º vai dizer: nessas 4 hipóteses do artigo 7º, inciso 1, aplicar-se-á a lei brasileira, ainda que o réu tenha sido absolvido ou condenado em território estrangeiro. Daí chamamos de extraterritorialidade condicionada. Bom, como você pode ter percebido, o caso do Neymar não se enquadra em nenhuma dessas 4 hipóteses. No entanto, nós temos a chamada extraterritorialidade condicionada, que é aquela prevista no artigo 7º, inciso 2 e parágrafo 2º do Código Penal. O que diz o artigo 7º? Aplicar-se-á a lei penal brasileira aos fatos ocorridos em território estrangeiro. Quando? Quando se tratar de quais crimes? Primeiro, os crimes que, por tratado ou convenção internacional, o Brasil se obrigou a reprimir. Ou os crimes praticados por brasileiros, ou os crimes praticados em aeronave ou embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, quando em território estrangeiro não tenham sido julgados, tá claro? Então, veja bem, se houve crime de estupro, não estou dizendo que houve, porque eu não sei se houve o crime de estupro, esse crime teria sido praticado por um brasileiro em território estrangeiro. Esse crime é um crime que é considerado crime no Brasil
e é considerado crime lá fora. Então a gente tem a chamada dupla tipicidade. E aí o legislador vai dizer, quando esses crimes acontecerem e esse brasileiro ingressar no território nacional e o crime praticado lá também for crime aqui, e esse crime estiver incluído entre aqueles que a lei brasileira se obriga a proteger, não é verdade? E esse crime admitir, segundo a lei brasileira, a extradição, se o brasileiro não tiver sido absolvido no território estrangeiro, nem tiver sido declarado extinta a sua punibilidade, segundo a lei mais favorável, e se o criminoso não tiver sido condenado lá, poderá então ser julgado aqui. Por isso que a gente chama de extraterritorialidade condicionada. Por quê? Porque tem que juntar todas essas condições para que ele seja julgado aqui. Então, analisando o caso concreto, você vai chegar à seguinte conclusão. O rapaz é brasileiro, se praticou o crime, praticou em território estrangeiro, lá não foi absolvido, nem declarado extinta a punibilidade segundo a lei mais favorável e nem foi condenado. E ingressou no Brasil antes que o processo existisse lá. Então, ele pode ser julgado no Brasil? Pode sim. Então, para os meus alunos que me perguntaram hoje se ele poderia ser julgado no Brasil, poderia sim. Veja, não estou dizendo que ele praticou estupro, não estou dizendo que ele é inocente, não estou dizendo que ele é culpado, porque não cabe a mim fazer esse tipo de afirmação. Estou dizendo que, segundo a ótica do direito penal brasileiro, é possível que, se crime aconteceu, esse menino possa vir a ser processado em território brasileiro, em razão do que dispõe o artigo 7º, inciso 2 e parágrafo 2º do Código Penal, ok? Bom, outra perguntinha a respeito do tema. Professora, e se realmente ele estuprou, vai ser responsabilizado pelo crime de estupro? E se não estuprou e realmente ele estava sendo extorquido, como as manchetes estão dizendo, e por conta disso ele acabou expondo na mídia, né, fotografias dessa moça? Isso é considerado crime? Como vocês bem sabem, a Lei 13.718 de 2018 acrescentou alguns artigos no Código Penal e nós temos agora o chamado artigo 218-C. E esse crime vai dizer o seguinte: oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, vender ou expor à venda, distribuir, publicar ou divulgar por qualquer meio, inclusive meio de comunicação de massa ou sistemática, de informática ou telemática, fotografia, vídeo, outro registro audiovisual que contenha cena de estupro, não é o caso. Ou de estupro de vulnerável, também não é o caso. Mas ou que faça apologia ou induza sua prática, também não é o caso. Sem o consentimento da vítima. Ou ainda expor o quê? Cena de sexo, cena de nudez ou cena de pornografia. A cena de sexo, a cena de sexo eu não vi exposta, né? Agora, a cena de nudez, ela pode existir e a cena de pornografia também. E nesse caso, o crime é punido com uma pena de reclusão de 1 a 5 anos, se o fato não constitui crime mais grave. Considerando a pena mínima desse crime, admite-se a suspensão condicional do processo prevista no artigo 89 da Lei 9.099, posto que essa pena mínima não ultrapassa a 1 ano. E outro detalhe, sendo agente primário de bons antecedentes, é óbvio, o juiz não vai aplicar a pena máxima. E diz o artigo 44 do Código Penal que, se o crime for doloso, mas praticado sem violência e sem grave ameaça à pessoa, e se essa pena não ultrapassar a 4 anos, poderá o juiz substituir a pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos. Isso no que diz respeito ao artigo 218-C. Agora, se realmente o crime de estupro aconteceu, aí esse benefício não seria possível, ok? Bom, não vamos aqui dizer se houve ou se não houve, porque a gente não estava lá e não temos provas para isso, não é verdade? Mas, em relação ao direito penal, em relação ao direito processual penal, você está atento às informações e, é claro, sobre esse assunto, você não erra a questão, ok? Beijo para vocês, boa noite e até a próxima notícia para que a gente venha aqui conversar a respeito de direito penal e direito processual penal, ok? Até mais, galera!